Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo que vai ser bem curto, mas que é uma exigência que dissemos a vocês que faríamos para fechar o assunto dos protocolos do Sábado de Sião e contestar ou não a sua autenticidade. Será, portanto, um vídeo pequeno, rápido, mas eu acho que contundente, bastante contundente. Bem, vamos começar pedindo a vocês o like. Minha gente, olha, o like é importantíssimo. Se vocês colocam o gostei, né, o joinha, como eles dizem, então a plataforma vai recomendar. Se vocês não colocam, não vai. Então isso é importante. Vamos aproveitar também para fazer a nossa divulgação dos dois livros que estão na plataforma Hotmart. A Jornada Arquetípica, que é a Caminhada do Tarô, que é uma iniciação completa, que equivale à maçonaria ou a Rosa Cruz ou a qualquer outro tipo de sociedade secreta. E está disponível ali. Ali você terá dados de qualquer iniciação de uma sociedade secreta. E está lá disponível para quem quiser. E, por pedido, por causa de alguns pedidos, nós decidimos colocar o tarô divinatório. Algumas pessoas acham que fariam bom uso dele. Assim, vamos agora ao nosso texto. E vamos ficar naquele jogo, né? O texto e a câmera. Então, o texto diz: os protocolos do Sábado de Sião exigem respostas. Exigem. Ficam lacunas inaceitáveis. Bom, vamos começar numerando. Número 1. Um exemplar dos protocolos repousa sobre as prateleiras do Museu Britânico, do British Museum of London. Foi depositado em 10 de agosto de 1906, com referência número, ouçam bem, 3916/D17. De novo, 3916/D17. Bom, durante o processo, o professor Nilo requereu, através de seus advogados, este exemplar, por ser reconhecidamente confiável e seguro. Mas a resposta que foi dada pelo funcionário do British Museum quando recebeu o pedido, declarava simplesmente que ali não existia esse documento. Vamos repetir? Vamos repetir. Um emissário, a pedido dos advogados do professor Sérgio Nilo, foi enviado pelo juiz de Berna, que estava julgando os protocolos, pelo juiz, tá? Não foi emissário dos advogados. Os advogados pediram ao juiz, e o juiz enviou o emissário. Esse emissário pediu no British Museum o exemplar registrado. Só que ele alterou, modificando os números interiores. Vocês vão comparar aqui. Veja, ele colocou 3916D17. Na verdade, não encontraria jamais documentos sobre essa diferença, com essa referência. Vejam bem, descobriu-se que o genial emissário do tribunal havia invertido os números. Ou seja, o que estava lá registrado sob o número 3916D17, ele fez uma inversão dos números mediais e das letras finais, fazendo a cifra, obtendo a cifra 3196EY. Confira, o original era 3916D17. E aqui ele faz uma inversão
o emissário faz uma inversão e pede o exemplar 31,96. Era 39,16. Portanto, ele pegou o 1 de 16 e colocou no lugar do 9. E pegou o 9 e colocou no lugar do 1. Ou seja, os dois números mediais ele inverteu. E a numeração final de 17, ele colocou apenas EY. Então, jamais o funcionário do British Museum encontraria o que foi pedido. Primeira coisa que nós gostaríamos que os defensores da falsidade dos protocolos respondessem. Por que foi feita essa inversão? Com que intenção? Não levaram o original dos protocolos? 2. Uma coisa que pasma. O juiz do Tribunal de Berna aceitou a queixa, mas a competência desse juiz se restringia somente à literatura obscena e imoral que causasse clamor ou escândalo público. Vejam bem, então o fórum dele era restrito à literatura obscena e imoral, pornografia, que chegasse a causar clamor público. Mas o conteúdo do documento é evidentemente político. A pergunta é se estava completamente fora da competência desse juiz. No entanto, ele acolheu a queixa. A pergunta nossa é: poderia? Né? Lendo assim, claramente, né? O fórum ao qual esse juiz presidia tinha competência para julgar o material que foi apresentado a ele, no entanto, ele acolheu. Não podia acolher. 3. A pergunta é: por que das 36 testemunhas apresentadas pelos advogados do professor Nilos, o juiz escolheu ouvir decididamente apenas uma? Então, os advogados apresentaram 36 testemunhas. Uma delas vai ser aqui ressaltada. É um médico. Mas o juiz decidiu ouvir apenas uma. Então, 36 testemunhas, minha gente, foram apresentadas para dizer que dar juízo favorável à autenticidade dos protocolos. No entanto, o juiz decidiu que só tinha tempo de ouvir uma. E assim foi. 4. Esse é o mais forte, viu? Quando o jovem jornalista Silvio Schnell, que era extremamente atrevido, impugnou o testemunho de uma tal senhora Kolk, que se apresentou como Princesa Radzimil. Olha só, o nome dela era Kolk, senhora Kolk, mas ela apresentou o título de Princesa Radzimil. E o jovem ousado mostra que essa testemunha, que foi a principal, colocou a seguinte tese: os protocolos são literatura de ficção porque é um documento, prestem bem atenção, que foi redigido em Paris por 3 russos. Primeiro, Rostikovsky, segundo, Manduilov e terceiro, Galinovinsky. Paris, 3 russos, então teriam redigido essa falsificação literária. Essa é a testemunha, portanto, que da princesa Radzimil. Na verdade, não é princesa coisa nenhuma. O nome é somente Kolk. Então, ela se apresentou como princesa. Além do mais, essa dita princesa tinha uma ligação estranha com um conde. Por isso ela se dizia princesa. Ou seja, além da questão de ela ter recebido um escrito
ela não tinha conhecimento suficiente para fazer isso, né, dando como autor dos protocolos esses 3 russos, que ficou provado que eles não residiam em Paris na época em que o protocolo foi apresentado por Nilus. Entre 1901 e 1905, esses 3 russos, Rosikonovsky, Manuilov e Galvinsky, não residiam em Paris. Isso o Schnell deu como dado biográfico da tal senhora Koch. Para o juiz, não tem importância nenhuma, mas para qualquer pessoa racionalmente, mostrava claramente a falsidade da testemunha. Bom, então, a petição de Silvio Schnell para que o juiz anulasse a declaração de Zé Koch, mesmo apresentando a sua biografia, foi simplesmente e inexplicavelmente rejeitada, com todos esses dados biográficos. Ainda havia mais. Ela tinha uma amiga muito íntima que convivia às expensas de um tal Conde de Shaila, condenado à morte em um processo anterior, habilmente investigado cuidadosamente, acusado de traidor e paranoico. Ora, então, ela estava ligada a uma outra senhora que vivia com um falso Conde de Shaila, que era um paranoico que havia feito um ato de traição muito grave, e essa pessoa então decidiu matá-lo. Mas, para não se tornar assassino, terminou processando ele. Ele recebeu uma sentença, mas curiosamente foi duvidosamente indultado, ou seja, foi absolvido. Primeiro foi sentenciado à morte, a coisa era grave, porque a sentença foi de morte. E poucas semanas depois, recebeu indulto. Então, quando tudo isso foi apresentado por Silvio Schnell, o juiz de Berna disse que não era capaz de, aspas, invadir a vida privada de cidadãos sem mandado judicial. Ora, minha gente, a instância dele era exatamente sobre imoralidade, ou seja, vida imoral, obscena e que causasse escândalo público. Quer mais do que isso? O que está aqui, mas ele disse que não iria expedir o mandado, ele tinha essa autoridade, que invadisse a vida privada de cidadãos sem que outro juiz fizesse. Ele não faria. Isso aí é uma coisa curiosamente inexplicável. Ele tinha essa autoridade. Seria hoje, né, o mesmo que um juiz pediu a quebra do sigilo bancário e telefônico de pessoas evidentemente suspeitas, como já houve muito aqui no Brasil na época do Bolsonaro. Ficamos pasmos diante da negativa de um juiz de proceder à investigação de o que foi pedido a ele, dentro da competência do fórum que ele presidia. E ele diz que pede a outro juiz, porque eu não farei. Bom, quinta. Vamos agora ao perito Losley. Há 2 peritos. Um coronel do exército suíço, né, e o Losley. E o que nos interessa é o Losley, porque o coronel do exército suíço percorreu a Europa toda colhendo depoimentos, ou seja, foi extremamente cauteloso, foi cuidadoso e foi minucioso. Gastou uma grana preta colhendo depoimentos a favor ou contra.
mas apresentou ao juiz um monte de papéis e testemunhos favoráveis à autenticidade. E depois pediu, né, ao judiciário que o ressarcisse. Bem, não somente o seu juízo, ou seja, a sua decisão de que os pautas verdadeiros é baseado naquelas testemunhas que, olha, percorreu a Europa, trazendo vários testemunhos. Então, nenhum desses testemunhos foi acolhido, nenhum desses papéis foi considerado legítimo, e quando ele pediu para ser ressarcido pelo dinheiro que ele gastou, o tribunal negou-se. Se o senhor fez o que quis, arque com a despesa. Havia, entre as testemunhas, um doutor Vander, que era sabidamente uma pessoa neutra. E aí, alguém foi até ele e o convenceu, através de uma determinada quantia em dinheiro, que ele aceitasse um acordo para não se apresentar como testemunha. Isso é escandaloso. Dr. Vander, ele era neutro, mas por não ter nenhum interesse, recebeu dinheiro e não se apresentou. O jornal Juche Daily Post, que é jornal diário judeu, na sua edição de 13 de maio de 1935, assume em letras claras, nítidas e grandes que o perito neutro Losley era conhecidamente pró-judeu. Pronto. Então, a sentença ficou pendente, porque o coronel do exército suíço apresentou provas contundentes, que o juiz não aceitou, mas não pôde negar, e quando ele pediu ao Tribunal de Apelação que fizesse julgamento, esses papéis foram considerados legítimos. Ou seja, o juiz de Berna, do Tribunal de Comum, né, para sentenças sobre pornografia, achou-se que já estava enrolado demais e temia até onde aquilo iria, até que ponto a vida dele estaria em perigo. Então apelou para o Tribunal de Apelação. Apelou para o Tribunal de Apelação, ótimo. Quer dizer, se socorreu mandando o processo para cima, para a instância superior, o Tribunal de Apelação, que esse daria a sentença final. Nós sabemos já, né, que o Tribunal de Apelação marcou para o dia 29 de outubro e até hoje, 1939, até hoje não foi julgado. Então, minha gente, está aí em 5 itens aquilo que nós podemos dizer, que achamos que vai passar. Agora, que o Daily Post, Juche Daily Post, Juche é judeu, Daily é diário e Post é jornal. Na sua edição de 13 de maio de 1905, assumia claramente que o considerado perito neutro Losley era sabidamente pró-judeu, filo-judeu. E essas razões são apenas as que nós podemos dizer, são apenas aquelas que nós podemos falar aqui, pois há outras abundantes. Vamos ficar por aqui. Então, isso é o que nós vamos dizer, então, em 20 minutos, que nós gostaríamos de ter essas respostas. Gostaríamos, não. Acho que se os cidadãos do mundo inteiro tivessem um mínimo de decência, exigiriam que essas questões fossem respondidas. Ficamos aqui. Boa visualização. Aos 19h51, 20 minutos, portanto, notícias de vocês, achando que isso vai acrescentar alguma coisa ao
juiz anterior. Até o próximo.